Minas S.A. Especial. Desenvolvimento e construção. Oferecimento. Grupo Projeta, a maior empresa de projetos do país. Heron Guimarães, prefeito de Betim, é o entrevistado de hoje na segunda temporada Minas S.A. Desenvolvimento e Construção. A gente tem muita coisa para falar com ele. É uma pessoa que eu já conheço há muitos anos. Tá com saudade dessa vida de jornalista, de comunicador, de gestor de comunicação? Como é que é? É estilingue vidraça? Tem diferença? Tem muita diferença, né? Quando você está do outro lado, a sua responsabilidade é com a informação, é com a credibilidade do veículo. Agora, estando do lado, né, vamos falar do lado do político, a responsabilidade é com a população, é com o dinheiro público e não sei qual que é mais difícil, né? Eu acho que tem dificuldades, tem sabores e dissabores diferentes, mas eu falo que eu sigo a vida como a vida me forja. Eu acho que eu tive um momento muito saudável, muito feliz na minha vida, nesses 12 anos como diretor, nos 28 anos como colaborador, mas é um novo desafio, é um desafio que eu encaro com muita responsabilidade e mais do que um desafio profissional, acaba sendo uma escolha, não minha, mas uma escolha de uma população, né, com 108.500 e poucos eleitores, depositando muita confiança em uma população de mais de 411 mil habitantes, que depende muito das nossas decisões, das noites que a gente passa lá decidindo o que vai fazer para o dia seguinte, controlando um orçamento que é um orçamento bom para os padrões de Minas, mas insuficiente para tantas complexidades da cidade, enfrentando tantos desafios aí de uma cidade que vive dentro de uma região metropolitana, e uma região metropolitana que historicamente tem os seus distúrbios e os seus transtornos na área de mobilidade, saúde, segurança pública. Ô, Heron, agora, falando em desafio, a sua vida foi pautada pelo desafio, não é? Eu me lembro quando eu te perguntei, Heron, você é filho único, como é que é a sua vida, né? Você falou, não, eu fui criada pela minha mãe e minhas 3 tias, né? Perdi o meu pai ainda bebê. Ou seja, o que isso fez com a sua vida? Eu fui criado, na verdade, por 7 mulheres. A minha avó, a minha mãe, minhas 3 tias, minhas 2 irmãs. Tive referência masculina? Sim, menos, né? Um irmão e um tio, mas que, de certa forma, foram ausentes na minha criação, né, juvenil, na minha adolescência, na minha primeira idade adulta. Eles não estiveram tão presentes. Então, foram elas mesmas que deram duro, né, que patrocinaram os estudos, né, que me incentivaram. E eu só tenho a agradecer, porque foi através delas que eu tive uma visão menos machista do mundo, uma visão mais solidária, uma visão mais compreensiva. Eu digo que o lado feminino do ser humano, ele é um lado mais afetivo, um lado que preocupa mais com o social, mais com o bem-estar e mais com a vida plena, né? E o lado masculino é aquele lado que vai para a questão mais prática e tudo, mas que a gente consegue equilibrar bem esses dois lados, e eu devo isso à formação feminina que eu estive, mesmo sendo uma formação patriarcal, mas com um lado feminino muito forte. Isso eu me lembro mesmo, aqui no jornal, quando você estava, sua porta estava sempre aberta, você era muito transparente com a gente, você recebia do menor salário ao maior salário do mesmo jeito, gente. Então, assim, eu convivi com o Heron, eu sei como é que é, sempre descentralizou, sempre acreditou na gente, né? Onde eu estou, eu devo ao Heron, que acreditou no meu trabalho. Então, isso é muito importante, não é? Numa gestão pública também, não é, Heron? Gestão pública, sobretudo jovens, né? Nós estamos com um secretariado jovem, um secretariado aí na faixa dos 27, 28 aos 42, 45 anos. Olha. Lógico que tem os mais experientes, é preciso ter, né? Eu vi até uma reportagem aqui, né, do Conteúdo Mais, né, que as meninas fizeram aqui no Tempo, falando das 4 gerações. E lá na prefeitura nós temos as 4 gerações, mas com um foco maior entre os 27 e os 42 anos, é quando se tem energia, tem tempo, tem vontade
e muitas vezes o jovem, pela própria condição de jovem, ele é desacreditado. Então, nós estamos tentando fazer isso e estamos investindo nessas áreas foco e que o jovem tem muito o que acrescentar. É um secretariado jovem e eu digo sempre, a experiência, o conhecimento, a informação você adquire. O que você tem que forjar, o que você tem que construir é a lealdade, o conceito de parceria, o conceito de entrega. Isso nasce com a pessoa. Agora, o saber você adquire. E é isso que eu prezo lá dentro da gestão, como prezamos aqui também, né? Nós criamos muitas lideranças. Sim. Eu tenho vindo de vários outros canais de comunicação e para todo lado tem gente, né, do Jornal Tempo, que é essa empresa que formou muita gente e que acreditou sempre no potencial jovem. Né? É verdade. Então, isso é o que a gente está tentando trazer também para a administração municipal de Betim. Nossa, que legal. Tem uma questão, outro dia o ex-prefeito de Betim, Vitório Medioli, né, fundador do Grupo Sada, ele esteve aqui no jornal, aí eu perguntei para ele, né, como é que estava lá em Betim, e ele falou, olha, eu deixei a prefeitura saneada, né? Ele pegou há 8 anos atrás com um rombo aí de bilhões e botou as contas em dia. E o que eu tenho reparado muito nessa temporada, Heron, é que muitos prefeitos chegam aqui e me falam, olha, eu estou tendo que pagar atrasado. Fornecedor que não recebeu lixo, para catar lixo na rua, não tem. Tendo que escalonar os pagamentos e ainda com o orçamento todo para fazer um monte de coisas e ainda pagando conta passada. Você não tem isso, né, na prefeitura? Como é que está a situação quando lá? o Vitório me convida a ser candidato, não inicialmente candidato, mas a restabelecer o grupo político, no final da segunda gestão do Vitório, houve muitas situações que ele teve que fazer algumas trocas, que ele teve que mexer no governo, até para manter essa cultura, né, da austeridade, manter um ritmo que ele imprimiu em Betim desde 2017. Ele assumiu a prefeitura com mais de 2 bi de dívida, fora a Andrade Gutierrez, um precatório assustador, que já beirava quase R$1 bilhão quando foi negociado. Ele conseguiu dar essa tranquilidade para o município. Hoje, Betim é uma cidade organizada do ponto de vista financeiro, do ponto de vista orçamentário. E quando ele me convidou, ainda em 2023, eu era diretor aqui, e eu disse a ele, tá bom, vamos enfrentar. Não tinha ainda a perspectiva de ser candidato, mas fomos lá para poder dar esse apoio na transição, ou seja, no encerramento do governo dele. Assumi a Secretaria de Gabinete, posteriormente eu assumi a Secretaria de Saúde entre os meses de janeiro e abril de 2024 e a gente fez o encerramento do governo. Faltava uma grande dívida que era da Andrade Gutierrez, era quase 1 bi, né? Estava 800 milhões, mas com as correções chegaria facilmente a 1 bilhão. Negociamos, né? A Andrade Gutierrez não foi fácil, fomos para a justiça, era uma causa transitada em julgado, então já estava definido. Tinha que pagar, né? Conseguimos, com todos os esforços e com o apoio também do Joab, que hoje é meu procurador municipal, e a gente conseguiu baixar desse montante absurdo para 200 milhões, dividido em 12 vezes com 2 intermediárias. Pagamos 50 milhões em janeiro de 2024, outros 50 milhões no mês de 2024 e o restante em 12 parcelas de 8 milhões e alguma coisa, quitou essa dívida, quitou o passivo todo e a gente assume uma prefeitura hoje organizada, com seus desafios. E eu falo que eu passei também na época do governo Carlyle, eu fui secretário de comunicação e um secretário de comunicação que também dava muito pitaco na parte de gestão, e a gente tinha lá um parque tecnológico. E voltando, depois de tantos anos, eu saí em 2008 e voltando em 2023, 15 anos depois, eu vi um parque tecnológico que não mudou muito. Nossa. Então, a parte de tecnologia, de inovação, é um grande desafio. Assim como a parte de transparência também, que hoje é uma exigência, e eu faço questão de aumentar essa transparência, porque antes de um prefeito, antes de uma pessoa, antes de um gestor ou qualquer pessoa que vai estar à frente, você tem um CPF. Eu quero sair em 2028, se assim for definido pela população, da forma que eu entrei, com o CPF limpo, podendo dormir, colocar a cabeça no travesseiro, e com a missão de ter mantido a organização da cidade,
ter promovido algumas evoluções que a gente precisa promover, mas sem colocar o CPF em risco, e isso talvez seja o meu maior patrimônio. Então, acredito que a cidade ela se encontra numa situação melhor pela austeridade com que o Vitório impôs na sua gestão, na sua forma de administrar a cidade, sempre tendo muitas conquistas. Hoje a cidade está estruturada do ponto de vista da saúde, da educação. Lógico que precisa de melhorias, é uma cidade viva, ela nunca vai estar terminada, mas que teve um avanço muito grande nos últimos 8 anos. E agora você segue com o seu projeto, não é? Sim. Que a gente até estava conversando aqui antes de começar, gente, né, para dar uma azeitada, né, do tom da conversa. E o Heron estava me falando que é uma administração de continuidade, mas não de continuismo, não é? Traduz isso para a gente, Heron. Sim. Continuidade, porque Vitório fez uma brilhante administração, saiu com uma aprovação superior a 75%. Sim. Conseguiu realizar, deixar como legado 41 unidades básicas de saúde, 4 UPAs, um centro materno-infantil que realiza cerca de 6 mil partos por ano, o que não existia em Betim. Existia uma maternidade muito frágil. Ele conseguiu mudar a realidade da segurança pública. Em 2016, um ano antes dele assumir, Betim tinha 230 homicídios por ano. Ele deixa a cidade com menos de 90 homicídios por ano, uma redução drástica. Na questão da criminalidade. Muito em função do investimento que ele fez na área de educação, implantando as creches de tempo integral, as escolas com um padrão que ele criou do ponto de vista do layout de escola, de um plano mais humanizado, né, nessas escolas, e também a abertura viária da cidade, né, possibilitando investimentos, possibilitando que empresas chegassem e ajudassem a construir a cidade. Não é fácil para uma cidade como Betim, que tem seu orçamento em 3,1 bilhão, mas todo ele comprometido, né, 30% disso está destinado à folha de pagamento, outros 24% está destinado à saúde, outro 20 e poucos por cento também, 24, 25% dedicado à educação, sobra muito pouco para investimento, porque ainda tem o custeio, né? Tem a limpeza urbana, tem a capina, tem todo esse... Tem equipamentos para segurança pública, como você fez outro dia. Sobra muito pouco para investimento. E como ele fez tanto, ele criou uma estratégia chamada de TAM, Termo de Ajustamento Municipal, e esse termo de ajustamento municipal nada mais é do que a facilitação da vida do empresário. Então o empresário chega, ele tem o terreno, ele tem a infraestrutura, ele tem a desburocratização dos processos dentro da prefeitura, e isso faz com que a cidade desenvolva. E a partir dessas ofertas que o município dá, ele também tem que dar tem contrapartidas, né? E a contrapartida se reverte no centro materno-infantil, nas escolas, nas UBS, nas UPAs. Né? A empresa vai, ela já constrói, já ajuda, faz a via, isso facilita. Acesso. Eu estava ontem ainda analisando, porque nós fizemos uma reforma administrativa há 2 semanas, foi aprovado pela Câmara por 19-0, nós temos 23 vereadores, dos 23, 19 votou a favor e 4 não votaram. Ou seja, teve a maioria. Teve, né? A ampla maioria. E neste aspecto nós fizemos uma reforma baseada em 3 pilares. O compliance, que reúne a ouvidoria, a auditoria e a corregedoria, muito nesse cuidado com o CPF, não só o meu, mas dos secretários, que são ordenadores de despesas. Da transparência. Da transparência completa. Ontem eu tive uma reunião com o próprio Durval, presidente do Tribunal de Contas do Estado, para a gente poder trabalhar a transparência a 100%. Esse foi que vira até modelo para outras prefeituras, não é, Heron? Esse é um principal pilar. O outro pilar é a desburocratização, com a criação das Secretaria de Compra e Licitação, porque, como eu estava dizendo ontem mesmo, a gente estava estudando, para você comprar uma caneca dessa na prefeitura, são 26 procedimentos, 26 estágios. E mais ou menos quanto tempo? Bom, se tudo der certo, se ficasse 2 dias em cada estágio, seriam 52 dias para comprar uma caneca. Mas uma caneca simples. Agora, se for uma obra, você vai gastar pelo menos 6, 7 meses, 8 meses para poder fazer uma licitação que pode dar errado. E aí você passa um ano, passa uma gestão inteira sem fazendo licitação. No ano passado, a Prefeitura de Betim conseguiu licitar 2 obras, porque houve a transição da 866 para a 14131, que é a nova lei de licitações, e a parte
o background da prefeitura não estava preparado para essas licitações. E aí muita coisa se perdeu. E se não fosse o modelo implantado pelo Vitória através de termos de ajustamento municipal, a cidade não tinha obra. É o que acontece hoje com a capital, com cidades vizinhas, que não conseguem licitar. E as pessoas ficam com aquela sensação de má gestão. Ou de má gestão, ou de inoperância, mas assim, é tudo muito burocrático. E esse é o principal desafio. Por isso, o segundo pilar foi a implantação das secretarias, a Secretaria de Compra e de Licitação. Debaixo dela terão outras 3 superintendências focadas na compra e na licitação de forma separada. Então, na empresa mas é um sistema privada, integrado, né? Vocês vão comprar em bloco agora. Integrado, mas na empresa privada você aprende, quem compra não paga. Até por questões de compliance, de transparência, né? de combate a desperdício, combate à corrupção. Então nós estamos fazendo esse sistema com a Secretaria de Compra e Licitação em cima e 3 outros núcleos. Um focado exclusivamente para a saúde, para comprar medicamentos, para comprar remédios. Que é uma outra frente que tem que ser rápido, né? Insumos e equipamentos. Senão começa a faltar. O outro de obras, seja obra onde for. Por exemplo, se for uma obra numa UBS, apesar de ser na saúde, que tem um orçamento próprio, vai para a compra. Se for na educação, um kit escolar, por exemplo, vai para a compra. Hoje não. Você vai conseguir comprar mais barato. Mais barato e mais rápido. Eu te dou um exemplo. Se a gente precisar comprar café hoje, na prefeitura, compra-se café na saúde, compra-se café na administração e compra-se café na empresa de obras e construção do município. Era tudo separado? Tudo separado. Agora você unifica. E em vários lugares são separados. Então você não tem essa integração. Então o objetivo dessa criação é unificar e desburocratizar. Porque cada superintendência delas tem um superintendente específico por área, que vai entender as demandas de cada área. Abaixo vai ter um consultor jurídico, vai ter um consultor de formulação da licitação e dos agentes de compra, que são servidores efetivos e que terão uma gratificação para poder ficar lá, e o que torna essa situação mais atrativa e, por consequência, mais eficiente. É a meritocracia da iniciativa privada para a iniciativa pública que performa, né? A pessoa vai fazer de tudo para entregar mais resultado e ter o... E, por fim, o último pilar é o pilar da tecnologia e da inovação. Então, nós estamos estabelecendo a Secretaria de Tecnologia para cuidar de software, cuidar de hardware, cuidar do operacional, e a Fundação Beta, que é uma fundação de inovação, com os melhores modelos da João Pinheiro, da Dom Cabral, com a Fundação Áquila, com o Instituto Áquila, com o próprio instituto do meu partido, que é o Instituto Índigo, que a gente está fazendo um bem bolado para que essa Fundação Beta acompanhe todos os projetos de inovação até de execução. Nós estamos lá com, a criação de um centro de acolhimento de idosos. A Fundação Beta vai pegar do início da licitação até a entrega e acompanhar todo esse período. Toda essa jornada aí que E ter aí um órgão que vai fazer um acompanhamento, porque muitas vezes o prefeito não consegue acompanhar, não tem condição de acompanhar. É muita coisa para resolver. E já chega para ele, já vai chegar a bola mais redonda para você, não é, Iron? E processo. O que é importante é estabelecer processo. É saber como começa e como termina. Porque no meio do caminho previsibilidade. E geralmente, fio feio não tem dono. Então, quando dá alguma coisa errada, ninguém assume. É verdade. Então, é isso que a gente Cada um está fazendo. empurra para o outro. Nós estamos colocando pais, né? Para que os Exatamente. filhos não tão bonitos assim sejam também representados. Sim, né? Essa questão de investimentos, assim, você tem esse orçamento apertadíssimo, né? A Betim tem muitas indústrias, grandes indústrias, né? Tem mais outras 4.000 empresas, além dos grandes players lá, né? Que é a Stellantis, que é a 4ª montadora maior do mundo, e a sede está em Betim, na América do Sul. Tem a Regap também. São empresas, agora tem a Vilma Alimentos, né? São empresas que trazem longas cadeias de fornecedores. Mas, além disso, como que você pretende criar um ambiente de negócios que a empresa vá para Betim, não vá para a cidade concorrente? Um ambiente de negócios amigável, né? Como a gente gosta de dizer no meio empresarial. Explicando, a Regap e a Fiat juntas são responsáveis por 78% da arrecadação de Betim. 78%? Nossa, são todo o imprescindíveis, complexo então? Da Regap, né, como petroleira, e todo o complexo da Fiat com as suas subsidiárias. Sim. Os dois players juntos são responsáveis por mais de 70% da nossa arrecadação. O restante é formado por outras 4.000 empresas.
Então, essas outras 4 mil empresas são responsáveis por 28%, enquanto que essas duas sozinhas são responsáveis por 72%, 73%, algo parecido. Então, nós temos que valorizar bastante esses dois players, né? Nós somos muito gratos à Stellantis e sabemos que temos que tratar ela muito bem, porque ela é responsável, de fato, por uma grande, não só pela geração de empregos, mas geração de riqueza e atração de outras empresas. E a Regap ainda mais do que a própria Stellantis, porque ela arrecada mais, faz a gente arrecadar ICMS, sobretudo, mais do que a própria Stellantis. E o que eu digo é que Betim, talvez na região metropolitana ou na grande BH, seja a cidade com mais condições de atrair empresas. Ela tem uma topografia bacana, ela tem espaço. Belo Horizonte hoje não tem espaço mais para crescer. Contagem tem suas limitações, apesar de ser uma cidade também progressiva, sob a gestão da Marília Campos. Mas Betim hoje tem um espaço enorme e um ambiente favorável. Dentro isso aqui do que é importante, a gente criou na gestão do próprio Vitório, com os termos de ajustamento os termos municipais, né, de ajustamento, de permuta, de facilitação, de desburocratização. Então, hoje, com os seus distritos industriais, nós temos muitos distritos industriais criados e com muitas oportunidades. Nós temos a chegada do aeroporto, que é um novo ciclo de desenvolvimento da cidade. Então, nós temos espaço, temos desburocratização e temos condições de atrair essas grandes empresas, tanto da parte industrial como da parte logística. Nós temos a Amazon, nós temos a Shopee, nós temos o Mercado Livre, nós temos outras vocações logísticas, né, com o próprio estabelecimento do aeroporto vai deixar ainda mais evidente essa questão logística. E nós temos oportunidades grandes, seja qual tipo de empresa for. Nós temos um cinturão verde enorme, que favorece muito a questão da própria indústria do agro, né, do beneficiamento do agro. É um novo Eldorado aí, né, para o país inteiro. E, junto o PIB com agrícola. A estruturação viária da cidade, nós temos aí a perspectiva de criar uma via municipal do contorno, que a gente está evitando falar rodoanel para evitar o atrito direto rivalizar, né, com o Estado. Mas a gente entende que essa via que o Estado quer construir, ou esse rodoanel que o Estado quer construir, pelo contrário, a gente não é contra o rodoanel, a gente é contra o traçado que o Estado quer impor para Betim Contagem. Ele é inviável, Heron? O rodoanel do jeito que o governo Zema quer? Completamente. O governo fez uma licitação do anel rodoviário, do rodoanel rodoviário, que não é rodoanel. Anel passa por fora. Né? Isso não é o que o governo do Estado quer, não é passar por dentro, né? Quer passar por dentro. Cortando a cidade toda ao meio. A região da Alterosa, cortando a região do Ibiruçu, entrando para dentro de Contagem, afetando a vida de milhares de famílias, tendo dentro da mancha de desapropriação empresas como a Texid, como a Brembo do Brasil, como a Amazon, o centro de distribuição da Amazon. Então, para mim, é inviável. Né? Porque como que você vai fazer essas desapropriações? Não está previsto na licitação que foi feita com a multinacional italiana a desapropriação desse terreno. Quando elas se instalaram, vai pagar isso? Que contrato é esse? Quem vai pagar? O Estado deve ir, não sei quantos, 180 bilhões, não é isso? Está aí tentando aí, exatamente, fazer um propague aí, entregar um monte de empresas. Gerando polêmica, né? Que vai vender parte do patrimônio do Estado. Não entro nesse mérito, eu também não sei julgar se isso é bom ou se é ruim. Mas o que ele quer fazer no município de Betim uma situação muito ruim para a população, para o ambiente empresarial, para o ambiente de investimento, porque ele limita. Você imagina passar mais um paredão dentro de Betim. Betim já tem o paredão da 381, tem o paredão da 262, tem o paredão da ferrovia Centro-Atlântica, que pertence à VLI. Então, esses tem a Via Expressa, paredões, tem a 040, tudo assim, né, nas imediações ali. Lógico, nós somos um centro logístico. E essas vias, essas rodovias, elas são muito importantes para nós, mas não deixam de ser fatores desagregadores da própria sociedade. Né? E por mais separando a escola do aluno, separando o posto policial da zona quente de criminalidade, separando, uma estrutura de lazer, uma praça da sua comunidade, isso vai deteriorar bastante, vai depauperar bastante as relações sociais dentro do município. Serão 27 passagens em nível, né? E que o Estado preveu apenas 3. Então não tem condições de o Estado insistir com essa ideia. Mas a gente sabe, o governo Zema só tem mais um ano de governo, precisa, né? Ano que vem já vai ter discussão aí na sucessão estadual. Inevitavelmente vai passar pela discussão da região metropolitana. E cidades como Betim, Contagem, o Médio Paraupeba
terá que ser ouvido, né? Quem for o próximo governador vai ter que escutar essas Que é onde está necessidades. concentrada a riqueza, né? Betim, Nós por temos aí exemplo, 1 milhão e 200 eleitores, será que não vão prestar atenção nisso? Claro que sim, né? A riqueza, Betim é a quarta cidade do país, né? Tem 3,9% do PIB, do estado, né? Sim. 3,9% do PIB de Minas está concentrado em Betim. É o Betim último tem dado maior que teve, valor né? agregado fiscal de Minas Gerais, inclusive superando a própria capital Belo Horizonte. Né? Nossa, que é o VAF, que é imprescindível para a arrecadação de um estado, né? Exatamente. Então Betim é a primeira. Ela tem que ser ouvida. Acaba sendo, porque é o dinheiro que... Mas isso não me impede de ter diálogo. E assim, nesses 5, quase 6 meses... Você acha que está bom o diálogo? Sim, o Matheus Simões, que é o vice-governador, o próprio governador Zema e o próprio secretário de governo, Marcelo Aro, abriram as portas. Nós tivemos um diálogo bom nesses 6 meses, conseguimos coisas boas juntos. O governo está liberando a extensão da Via Expressa, que termina ali, né, perto do Partage, logo depois da Arena MRV, já em Contagem, mas entrando para dentro de Betim. A continuidade da Via Expressa que termina na 381 e aí fazer a extensão até o Iotim, que ainda desenvolve turismo, desenvolve Brumadinho, dá uma saída digna para Brumadinho não tem saída digna, então não dá tem, uma saída perigosa digna e estrada. Interliga com o aeroporto também, que vai ficar o aeródromo a 5 Iotim, quilômetros, né? Está levando o nome do Instituto Iotim. E que, se dando certo essa via municipal nossa, que a gente evita falar de rodoanel, mas é o rodoanel, fazer a via municipal, alça, interliga né? o aeroporto, a gente sai de Contagem na região do Icaivera, liga 040 até Betim, na região do Icaivera, o Icaivera até a 262, 262 até 381, 381 até Brumadinho. Esse é o seu plano, é fazer essa via 28 quilômetros dentro de Betim. Do território municipal nós vamos fazer. Nós precisamos do apoio da Prefeitura de Contagem, que precisa de 9 quilômetros dentro de Contagem, e precisa de outros 20 quilômetros da divisa de Betim com Sarcedo, com Mário Campos, com Brumadinho, indo para o sentido sul, na 040, indo para o Rio de Janeiro. E aí, ou seja, sentido Rio de Janeiro, sul é São Paulo. Você já tem um nome aí para essa via, para esse anel? Dentro do município vai chamar VM, Via Municipal. Via Municipal, exatamente. Com a VM não precisa de rodoanel, né, Heron? Não tem necessidade daquilo. O Heron, gente, ele desenha rodoanel. as coisas. Então eu entendi tudinho da via. Aí a VM é próprio rodoanel. Ela é o próprio rodoanel. Agora, se o Estado, se a União entenderem, e eu acho que quem tem o mínimo de compreensão vai entender, ela vai nos ajudar a fazer as obras de arte, os viadutos que a gente precisa. A gente consegue fazer a via, mas vamos precisar de ajuda para fazer os viadutos, sobretudo o governo federal, porque trata-se de um problema federal. Quem sai de São Paulo no domingo à tarde e vai passar aqui pela trincheira da cidade industrial, vai ter acesso à Avenida do Contorno, não chega. Você gasta... eu tenho uma filha em São Paulo, eu costumo ir a São Paulo de carro visitá-la. Eu levo 4 horas e meia, 5 horas de São Paulo até Igarapé. Chega lá, e 1h30, quase 2 horas, dependendo do dia, de Igarapé até minha casa em Betim. Que qualidade é essa? Nós estamos falando de 35 quilômetros. Eu ando 450 quilômetros em 4 horas e meia um tapete, e levo 2 horas para fazer 30, 35 quilômetros. Ou seja, e é isso, é a logística, é o acesso a vias, que traz o desenvolvimento, né? Eu acho que a única solução palpável para a mobilidade urbana de Belo Horizonte é essa. Você depende do governo federal, você depende de investimentos, você sabe que o governo federal não está num momento bom, o governo de Minas está todo quebrado, não tem dinheiro para fazer nada, vai fazer o quê? O único dinheiro que o governo do estado tem é o dinheiro da Vale, os 32 bilhões que tem aí para poder fazer o rodoanel. As coisas por conta dele. E não está conseguindo, porque não fez até agora. Né? Já tem 3 anos que está discutindo aí e não saiu nada. Mas dentro dessa perspectiva aí, é a única solução para o problema de mobilidade de fato. Né? Começar a discutir. Porque aí você tira um fluxo, né, de Belo Horizonte, de Contagem, da 381 e da 262. Ele, né? E aí você caminhões, né, que saem de São Paulo, sentido da Bahia, não precisa passar por Betim, por Contagem, por Belo Horizonte, passa por fora. E anel fica no entorno, não fica no meio. Não, entendeu? Exatamente. Essa VM aí, você já fez as contas, assim, quanto que isso aí custa para vocês? Entre 480 e 600 milhões a gente faz o trecho de Betim. Vocês têm esse dinheiro? Betim tem esse dinheiro? Não, mas nós temos as parcerias
com a iniciativa privada. São 4 trechos. O primeiro trecho, que já está bem dizer pronto, que é a via Icaivera, que liga essa parte de Contagem até a 040, vai precisar de Contagem, precisa de 9 quilômetros de Contagem. Marília, ainda não explicamos pontualmente o que é para ela, mas ela já compreende, porque o próprio secretário de Obras e Desenvolvimento dela foi o secretário nosso. Ele sabe bem as dores, né? Nos 8 anos de Vitória foi ele, então ele sabe exatamente o que nós estamos falando. Depois outros 3 trechos. E os empresários, donos desses terrenos, para eles é muito atrativo, porque se o metro quadrado dele hoje vale 1, com uma obra dessa vai valer 100. Então eles têm interesse também de compartilhar esse investimento. É área rural que dá para... Com a metragem barata, não tem desapropriação, não tem indenização por lucro cessante, e os terrenos são deles. Então, passando a responsabilidade conjunta, compartilhada, a gente consegue fazer isso, e o município abarca aquilo que dá para embarcar, algo de 30% a 40% desse valor, o município coloca, o restante, os próprios empresários, donos dessas terras, também colocam, e a gente espera contar com o apoio, sobretudo do governo federal e do governo de Minas também, se ele finalmente entender o que a gente quer, porque tem dinheiro. Vai ter que abrir mão, né? E, pensa, o crime da Vale aconteceu no Médio Paropeba. Betim foi profundamente afetada por isso, porque assoreou o rio Paropeba, que corta Betim. É essencial, não é? Para o abastecimento, para tudo, né? Da forma que o Estado propõe esse rodoanel, não beneficia Igarapé, São Joaquim de Bicas, próprio Brumadinho não se beneficia, não beneficia Esmeraldas. E a nossa ideia, ela cria uma ampla área de investimento. Ela abarca todo mundo ali, né? E que favorece todo o Médio Paropeba, não é só Betim. Todo mundo cresce. Né? Cresce tudo. E nesse trecho, a gente tem a perspectiva da construção de um estádio, da perspectiva de um autódromo, da perspectiva de um parque de exposições. Ou seja, é um bull na região metropolitana. Cria um outro hub, né, alternativo, para também levar eventos para lá. Que é mais do que a solução de mobilidade urbana, é o eixo do desenvolvimento da região metropolitana. Tem o eixo norte, obviamente Santa Luzia, Lagoa Santa, que está crescendo, está desenvolvendo. Aí já perto e do aconteceu aeroporto. Isso com a Via Verde, com o aeroporto. Mas o lado de cá é o lado da indústria, né? O coração da indústria. É onde toda a indústria está. Governo do Estado, que preza muito pela iniciativa privada, tem que olhar para o coração da indústria mineira que está lá. Você está fazendo aí entendimentos, teve a FIENG entrou, né? Vi Flávio lá com você fazendo a inauguração da escola do SESI, uma reinauguração, né? Porque já funcionava a escola lá, não é, Heron? Não, a FIENG tem grandes investimentos em Betim. Tem um clube, que é o melhor de Minas, um clube do trabalhador, o clube do SESI. Tem uma escola mecatrônica ligada ao Senai. Tem a escola do SESI no Arquipélago Verde. E agora a FIENG acabou de inaugurar a escola do Senai, que é uma escola para indústria pesada, né? Formação de operadores de máquina, de mecânicos para a indústria pesada. É uma demanda enorme. O próprio aeroporto que está sendo construído em Betim, nós temos que trazer funcionários de fora de Minas Gerais, porque não tem formação em condução de grandes equipamentos, de grandes... Tem que aprender tudo de novo para lidar com essas máquinas. Tem que fazer tudo. E é tudo tecnológico hoje. São verdadeiros robôs. A escola que a FIENG, que o Senai está fazendo lá, antiga escolinha da Fiat, né? Também foi uma parceria com a Stellantis, muito proveitosa, feita pelo Filosa. Que agora é CEO mundial da Stellantis, né? E foi uma parceria muito grande, porque a prefeitura acelerou o processo de desburocratização, de desmembramento do terreno. Então a FIENG assumiu a antiga escolinha da Fiat e nós vamos vamos assumir o antigo clube da Fiat. Então lá nós vamos fazer um conceito de Vila Olímpica. Vamos ter lá um campo oficial, uma pista de atletismo de 6 raios também oficial, academia, piscina semi-olímpica, quadras tanto de cimento quanto de areia, perspectivas de aulas de tênis, esporte de alto impacto, ginástica artística, a parte de arborismo, porque tem uma área ambiental muito forte lá, e um prédio que pode, inclusive, receber a própria escola ou a própria sede da Secretaria de Educação. Então, é um conjunto muito importante para a cidade e que tem o apoio da Federação das Indústrias de Minas Gerais, através do Flávio Fosca, que tem sido um grande parceiro. Está entrando como parceiro lá, investimento e criando essa alternativa, que Betim né?
o coração da indústria. É. Então, se a FIENG é a mente da indústria, nós somos o coração da indústria e precisamos ser bem tratados. Sim, com certeza. E isso também diversifica a mão de obra da cidade, não é, Heron? Sim. Traz novas funções, traz perspectivas para o trabalhador. Se ele não quer ficar só nos grandes players, ele tem também condições de abrir um negócio próprio que gera emprego, gera arrecadação para a cidade, não é? Como é que você está fazendo isso para diversificar? A capacitação da mão de obra é um grande desafio de Betim hoje. Hoje nós temos a questão do emprego na cidade, não é um problema hoje. O problema é justamente a mão de obra. Não tem mão de obra. Nós temos dificuldade de suprir com mão de obra as empresas que lá estão. Mas com esse tipo de iniciativa, seja na escola do SES, na escola do Senai, com outros projetos que nós estamos fazendo, nós lançamos agora recentemente através de uma parceria com a Universidade Federal de Viçosa, sendo definido pela própria Prefeitura, um programa que chama Qualifica Betim. São cursos técnicos na área de agropecuária, na área de logística, na área de energia renovável, na área de segurança do trabalho, na área de administração e na área de informática, técnicos, para um público EJA, ou seja, 18+, que não tem segundo grau. Então, nós estamos formando. Então, as primeiras turmas já vão ser formadas. Já estão se formando agora. Foram criadas agora, são 2 anos de curso. Então, em 2026, forma a primeira equipe, as primeiras turmas, sem um tostão do bolso da prefeitura, apenas o apoio logístico com sala de aula e a própria alimentação com o corpo de professores todos da Universidade Federal de Viçosa. Que legal isso, Com a FIENG nós estamos fazendo um acordo também, que é de introduzir a robótica, né, nas escolas, já para criar o aculturamento digital dos meninos e torná-lo e manter os meninos na sala de aula. Hoje a competição com as redes sociais, com o imediatismo dos meios digitais. A inteligência artificial. Lá nos Estados Unidos, o Trump colocou agora como disciplina básica, e assim, né? Como que você vai pensa competir? Em colocar também essas... Nós temos 3 disciplinas que nós vamos incluir na rede municipal. Que gerou até bastante polêmica, né, no início desse mês, que é a questão da igualdade racial e da valorização dos povos africanos e dos povos originários. Importantíssimo isso. Já colocamos. Você já cria uma educação nas pessoas da diversidade. Contra o preconceito e contra a informação, obedecendo leis federais. São 2 leis federais que regem isso aí e nós estamos colocando em prática, mas não simplesmente fingindo que estão colocando em prática. Estamos colocando em prática de verdade, com material todo pensado para o estudante de Betim. Teve alguma polêmica com relação à religiosidade, mas está superado, porque nós trouxemos aqui o corpo de professores, que é da Unicamp, para poder preparar, para poder capacitar os nossos professores e ensinar, desde o pré-1 ao pré-2 até o 9º ano. O que nós vamos ensinar? Na disciplina de História, que são 3 aulas de História por semana, uma dessas aulas será dedicada à história africana, à história indígena e à história do povo cigano. E dentro de linguagem, sobretudo das aulas de português, que são 4 aulas por semana, nós vamos dedicar uma para a formação linguística e a contribuição dos dialetos africanos, dialetos indígenas, dos idiomas indígenas, na formação do próprio português. E isso vai criando um ambiente plural, contra a ignorância e contra o preconceito. Porque hoje, se uma pessoa entende que um tambor é uma coisa do demônio, do diabo, talvez os nossos futuros alunos não pensem assim mais. Então é isso que a gente quer trabalhar, e isso é uma das disciplinas. Associado a isso, nós temos a educação empreendedora, que estamos fazendo com a própria CDL, né? CDL e a Federação, e a Federação também. E a Ficomércio? Não, a Federação a FCDL, sim. a CDL e também com o Marcelo. A Federação das Câmaras, e o SEBRAE. Com o Marcelo, com o SEBRAE. Então, essa parte de educação financeira, a gente quer estabelecer isso com o SEBRAE. E a parte de robótica e de educação digital com a própria FIENG, que ela tem as escolas, né, em Uberlândia, em Juiz de Fora, já tem essas escolas, e a gente traz isso para o menino de 6º, 7º, 8º, 9º ano. Não é uma formação, digamos, com diploma, mas é um aculturamento digital
que vai preparar esses meninos, vai manter os meninos na sala de aula, porque as aulas tornam-se mais atrativas. Sim. Com robô Lego, com salas makers, então tem muita tem coisa os campeonatos mundiais. Os campeonatos, os desafios. É incrível isso. A Betim, isso. inclusive, tem equipes que, já vencedoras, nos campeonatos. Já tem escolas que têm a robótica introduzida pelo próprio município, mas para a gente ganhar amplitude, a gente precisa de apoios como da própria Federação das Indústrias. Tudo é parceria, não é, Heron? Sim, não tem jeito. Não tem jeito. Heron, a saúde, não é? Você foi secretário municipal de saúde, viu de antemão como estava a situação, tem 41 UBSs, você está fazendo reformas e no hospital também, apesar de Betim ter grandes players também na área hospitalar, como o Mater Dei e o hospital da Unimed, que até está passando por expansão lá, que o presidente da Unimed me falou, e do Mater Dei também, né, o Henrique Salvador diz sempre da importância que é o Hospital de Betim para atender aquele hub ali, Betim Contagem, né? Mas qual que é o desafio maior que você enxerga agora na saúde para que tenha um atendimento bom e a pessoa não precise vir para Belo Horizonte? Betim é uma cidade que tem um hospital regional muito relevante e acaba que as outras 12 cidades dependem de Betim. Vão para lá, então, Betim, né? E mais 12 cidades do Médio Paraupeba. Então a gente cuida da população dessas 13 cidades, Betim mais 12. Nós temos aí cerca de 15 mil atendimentos dia na nossa rede. Por dia? Na nossa rede, não estou falando só do hospital. Na rede municipal. Rede. Então, só no hospital nós temos aí um trabalho hercúleo para ser feito. Nós temos um centro materno infantil que realiza 6 mil partos por ano. Nós temos as UPAs, que é a porta de entrada, nós temos o SAMU, que atende toda a região do Médio Paraupeba. Então nós temos aí um complexo muito enorme que Betim acaba pagando a conta, de outros municípios. Tem as pactuações, tem os recursos do Estado, tem os recursos da União, mas ainda Betim gasta muito. Porque Betim não tem, por exemplo, uma universidade federal, como tem Juiz de Fora, como tem o próprio Montes Claros, como tem o próprio Belo Horizonte. Betim não tem uma universidade federal, então tem que assumir tudo. Porque geralmente quando você tem uma universidade vinculada a um curso de medicina, a conta fica mais barata. No meu caso de Montes Claros, o caso de Juiz de Fora. A conta fica mais barata. Nós temos que assumir tudo. Nós investimos na saúde algo próximo de 800 a 850 milhões de reais. Nossa, muita Temos coisa. desafios enormes. Tivemos um desequilíbrio com relação às organizações sociais. Não que nós tenhamos que demonizar as organizações sociais. Porém, algumas que passaram por Betim, mal intencionadas ou mal geridas, causaram muitos transtornos. Não fizeram recolhimento de FGTS dos funcionários, demitiram, não fizeram acerto, fizeram um grande problema. Vocês tiveram que assumir isso tudo? Nós tivemos que fazer pressão em cima dessas entidades, substituímos essas entidades que a gente julgava podres, substituímos, e isso foi logo na transição entre dezembro e janeiro, já fizemos isso. Nós estamos ainda dentro de um decreto de emergência por causa dessas situações, vence agora no segundo semestre, quando nós vamos fazer os chamamentos públicos definitivos. Nós tivemos que fazer contratações emergenciais para dar conta e não deixar a população desassistida e nem os funcionários na mão. Ainda temos problemas de indenização com alguns funcionários, somos solidários, no sentido de fazer com que esses funcionários recebam os seus direitos. São poucos agora, que a grande parte já recebeu, mas ainda tem alguns, sobretudo algumas grávidas, que não foram ressarcidas nos seus direitos por essas OS. E nós estamos agora nessa reta final de acerto dessa parte de gestão de RH, que é um grande desafio. O RH na área médica é um grande desafio, fazer as escalas médicas, sobretudo numa região em que R$100 faz diferença. Às vezes contagem aumenta R$100, aí tira o médico nosso, a gente aumenta 200, tira o médico de contagem. Bem por isso é preciso de uma integração com essas cidades. Mas essa parte de RH nós estamos equilibrando. Fizemos um novo contrato com a Oncologia e em breve, nos próximos dias, estaremos inaugurando um grande centro especializado em rim, sobretudo para hemodiálise. Que a gente vai inaugurar nos próximos dias, e também vamos resolver essa situação na área de saúde. De forma que a saúde de Betim, ela vai estar atendendo a população, mas sempre com a necessidade de melhoria constante. Em termos de investimento, nós temos a perspectiva de fazer a construção de 40 e poucos leitos agora, já temos o dinheiro em caixa, estamos iniciando o processo licitatório. Temos que fazer o edifício garagem em frente ao hospital, que já está muito
sobrecarregado, então temos que fazer esse edifício de garagem e depois ainda um anexo, que são 6 andares, para onde nós vamos levar a ortopedia, a nefrologia, a oftalmologia, o centro de imagens e o centro de pequenas cirurgias. Então nós vamos desafogar a urgência e emergência do hospital regional, que afinal de contas o grande problema nosso é urgência e emergência, o que causa filas, porque nós temos as rodovias, né, que causam acidentes, e a gente tem que abrigar sobretudo na ortopedia. E essa questão da ortopedia, a gente vai fazer agora os mutirões de cirurgias eletivas e também poder resolver. Hoje nós estamos com uma fila expectante grande, mas não com o corredor menos cheio do que estávamos. Ainda falta muito para poder avançar. Mas não está descontrolado, né? Assim, não. De falar, meu Deus. Nós estamos no momento crítico, nós estamos no momento das doenças, as síndromes respiratórias graves, estamos aí no risco aí de gripe aviária. Então nós temos esses riscos. Tivemos óbitos no nosso sistema, sobretudo por crianças que chegaram muito comprometidas, muitos pais não vacinaram, muitos pais não tiveram problema, né? aquela conscientização da vacina e também às vezes recorrem às unidades de saúde quando a coisa já está bem grave. O público infantil e o público idoso está sendo as maiores vítimas nesse momento. As nossas unidades estão lotadas, então a gente faz o apelo da vacina. O Betim está repleto de vacina, nós já fizemos várias ações de conscientização sobre vacina, mas é preciso que a população também assuma a sua responsabilidade. Não adianta, né? Dentro disso, nós temos ainda a construção de uma nova UPA, que é na região do Teresópolis, que é o maior aglomerado de Minas Gerais. Então vamos fazer uma UPA novinha, também já temos dinheiro para isso e estamos no processo de licitação. E mais no final do governo, quem sabe, a UPA Guanabara, que seria aí, e justamente com uma UPA Sul, que seria a conclusão do nosso projeto de saúde. Então isso é o que a gente pensa para a área de saúde. E a área muita coisa, hein? É muita coisa. Para 4 anos muita é bastante. Coisa. Agora, isso também depende de emendas. Como é que está o relacionamento com a Câmara Federal, com os nossos 53 deputados? Tudo bem que a gente tem aí 853 municípios, né? Sim. É muito município para atender. Sim. Mas tem tido um diálogo bom? Sim, eu fui eleito por uma base com 18 partidos, né? Eu fui eleito com o PL e com o PSB, com o PDT e de forma informal com o próprio PCdoB. Então, dentro disso, eu tenho uma ampla base e tenho uma relação muito boa, até fruto da relação que eu tive aqui no jornal, né, com as lideranças partidárias, né, os líderes partidários, não só de Minas, como os líderes nacionais, e isso permite ter uma relação muito próxima de alguns deles, e isso facilita os nossos entendimentos. E com relação aos deputados e senadores, nós temos uma relação muito boa. Com os senadores, Viana, Cleitinho, Pacheco, tem uma relação muito boa. E com os deputados mais próximos também, está lá pronto, independentemente de partido ou de coloração partidária, nós estamos prontos para fazer parceria e temos recebido muito apoio. Isso é importante, né? Sim. Tem a questão do aeroporto que eu queria detalhar um pouco mais, porque ele é o novo pilar, não é, que você considera para a cidade. Uma obra iniciada no governo Vittorio Medioli e que você acredita que vai ficar pronta É uma obra privada. Gestão Nós sua? Fizemos uma operação consorciada. O que é uma operação consorciada? O município ficou por conta de facilitar o investimento, né, de fazer as desapropriações, de resolver as questões burocráticas. Em contrapartida... 4 milhões de metros quadrados, né? 4 milhões de metros quadrados, um investimento na casa de 600 milhões de reais, por enquanto, né? Talvez até supere isso. Com uma perspectiva de geração de empregos enormes, com uma mudança na economia da cidade enorme, com a atração de empresas voltadas para o aeronaval, que é uma coisa que não tem na região metropolitana e passa a ter. Então nós temos uma perspectiva muito grande. Uma pista que vai ser até maior, né? Que de Confins, né? Que você estava falando comigo. Ao final, sim. Nós vamos ter 3,6 quilômetros de pista. Então, o que a gente imagina é que a obra já está na casa dos 35% a 40%. Os empreendedores imaginam que nos próximos meses já consegue fazer o asfaltamento. Quantos empreendedores, mais ou menos, assim, que você já tem lá, que tem já estão comparecendo? A venda dos hangares, a venda dos terrenos onde vão ser instaladas esse conjunto esse aeroporto industrial, né? Aeroporto, assim. Eles ainda não iniciaram, tem só pesquisas. Mas quando abrir, a perspectiva é que isso aconteça de uma forma muito rápida.
E pelo que a gente está sentindo do andamento da obra, e a obra está toda a vapor, se você for lá visitar, eu vi as imagens. De 35% a 40% já, e com 60% a 70% você faz o asfaltamento. A gente imagina que já tem asfaltamento no ano que vem, no ano de 2026. Isso é importante. E quem sabe os primeiros voos entre o final de 26 e início de 27. Nossa, o foco, primeiramente, é o voo de carga, né? A aviação de que carga. é para atender mesmo as indústrias da região. Mas nós vamos ter também a aviação executiva, né, com o fim aqui do Carlos Prates e as dificuldades do aeroporto de Pampulha e o custo, né, do hangar do aeroporto de Pampulha e do aeroporto de Confins. Isso beneficia Betim. Então nós vamos ter aí os voos executivos e também voos charters, aqueles voos que se aluga, né, por temporada, sei lá, Porto Seguro, por exemplo, alta atrai temporada, muitos né? mineiros aí entre os meses de final de novembro querem ir para lá, março, Nordeste, né, não em geral. tem voo com frequência, precisa fazer encomendas de voo, pode ser feito. Isso é uma estratégia que o aeroporto já autorizou, né? A construção do aeroporto. A construção. Aí as liberações dos voos são por etapas, de acordo com como vai sendo quando as coisas vão terminando, as liberações vão acontecendo. Não será um aeroporto shopping, como é o conceito de Confins. Vai ser um aeroporto muito mais funcional, muito mais operacional. Mas que para a região metropolitana vai ser um ganho extraordinário, porque eu que moro em Betim, para pegar um voo em Confins às 7 horas, eu tenho que acordar às 4 horas da manhã. No mínimo, risco né? de não pegar o voo. Também. Porque se tiver uma paralisação na via verde ali, perto da cidade administrativa, o que não é raro, a gente acaba perdendo o voo. Não chega. Então, para esse público do Centro-Oeste, Betim, Contagem, BH, sobretudo na região do Barreiro, na região central de BH, Betim vai ser uma opção e tanto. E o mais importante aí, Betim não vai você não vai ter que botar a mão no bolso, no orçamento de Betim, para construir esse aeródromo não, né? Pelo contrário, Betim tem a ganhar. Betim tem o Instituto de Previdência próprio, que ele está com a sua saúde financeira garantida para os seus próximos 15 anos, porém é preciso pensar, é preciso reformas, a questão da Previdência no Brasil é uma coisa crítica, né? O nosso servidor está envelhecendo com saúde, isso quer dizer que ele vai ter muito tempo de usufruto do Instituto, e pensando nisso, é importante dizer que na operação do aeroporto, tanto do pouso como da decolagem e como também no combustível, vão ter royalties, ou seja, aquilo que pousar, o avião que pousar, o avião que decolar e o avião que abastecer em Betim vai estar pagando royalties para o Instituto de Previdência para garantir a solvência e a sustentabilidade do Instituto de Previdência dos servidores públicos. Já cai direto no caixa do Instituto de Previdência. Vai direto para o Instituto de Previdência. Cai no caixa. E isso foi uma tacada que o Vitório deu também para poder ter uma fonte de receita que não seja simplesmente a contribuição do patrão e do empregado, no caso da prefeitura e do funcionário público. Porque vem uma crise, vem uma pandemia de novo, a gente, né? Várias empresas fecham. E como eu disse, hoje o Instituto de Previdência ele tem solvência. Tem caixa para 10, 15 anos aí sem maiores problemas, mas depois é preciso pensar. E 10, 15 anos passa no estado de dedo. Rápido, né? Vocês já fizeram as contas, assim, qual que é a capacidade do aeródromo de voos, de carga? É muita coisa, né? É muita coisa, porque você imagina que é uma pista é um aeroporto de médio porte aí. De pista até grande porte. Grande porte. De pista, grande porte. Sendo maior que de Confins, a partir do momento porte. que ele estiver estruturado, passa a ser um Viracopos, por exemplo. Isso cria um outro hub. Um outro hub, inclusive, de internacionalização. Precisa das liberações alfandegárias, né? Mas isso é uma terceira etapa. Mas isso já é para frente, né? Iron, nossa, já está acabando, você acredita, menino? Bom, rápido, né? A conversa tá boa. Boa conversa, não é bom estar acabando. Mas você volta aqui mais, com certeza. Eu também queria falar sobre a ação da Janaína, da área social. A Janaína é formada em serviço social, é uma grande companheira, né? Sim. Com você aí, que sempre apoiou. Como é que está sendo esse trabalho pela Janaína e eu e Janaína olhar, estamos juntos desde os 20 anos. Então, eu já estou com 50, então são 30 anos juntos, entre casamento, namoro, altos, baixos. Então, como todo casal, né? Tem tudo. Olha o Macron ela foi aí, uma né? grande parceira, porque quando decidi ser candidato, e fui convidado a ser candidato, era uma coisa que causava muita instabilidade. Ninguém quer ter sua vida pessoal achacoalhada, revirada, né? Revirada, né? E acaba que ser prefeito é isso, né? Você deixa de ser uma pessoa
com seus direitos civis para ser uma pessoa do povo. Você está exposto e que está o tempo todo E você está trabalhando para o povo. E por conta. E assim, eu entendo que é isso mesmo, né? Mas resolver isso familiarmente às vezes não é muito simples. E num primeiro momento isso criou uma certa inquietude ou uma certa insegurança, né, por parte até dela mesmo, que depois de algum tempo compreendeu e me deu todo o apoio, inclusive com as próprias filhas, né? Minhas filhas não moram comigo mais hoje, uma mora em São Paulo, outra mora aqui em BH, cuidando da vida delas. Estudando, faculdade. E ela Isso aí. assumiu esse voluntariado, porque não tem salário para assumir esse voluntariado, de uma forma muito tranquila também, porque entende que não é o prefeito, é o prefeito e tudo que cerca ele. Né? E ela é uma pessoa que é muito dedicada, sobretudo à causa de idosos, e como assistente social teve um papel muito importante na questão da oncologia, onde que ela, né, durante algum tempo exerceu uma atividade no trabalho voluntário também. Então é uma missão, porque não recebe nenhum tostão, me acompanha, sofre todos os dilemas que eu sofro sem ser remunerado. Eu ainda sou remunerado. As agendas, Ela não é, e faz isso de uma forma voluntariada, né, e com muita tranquilidade e com muito carinho com essa população que mais precisa. Que bom. Funcionalismo público, qual que é o recado que você tem para dar? Funcionalismo com muito respeito. Nós estamos lidando com funcionalismo com muito respeito. Lógico que existem reivindicações, demandas que a gente não vai conseguir atender. Eu falo isso de uma maneira muito tranquila. Agora, o respeito, a transparência. Nós vamos fazer um plano agora de valorização, vamos conceder um reajuste de 6%, dividido em 2 vezes, é o que a Prefeitura pode fazer agora, por mais que se queira mais e que mereça mais, mas esse é o tamanho que o município consegue pagar. Nós temos aí o reajuste do cartão Sexta Servidor, depois de muito tempo sem dar. Nós tivemos valorizações pontuais de categorias, fizemos aposentadorias especiais, estamos atuando fortemente numa comissão de PCCV, né, Plano de Carreiras e Investimentos, que vai também dar uma organizada no nosso funcionalismo público. Criamos agora a Secretaria Adjunta de Recursos Humanos para trabalhar justamente o recurso humanos, não somente o departamento pessoal. Então, dentro dessa filosofia, a gente vai cada vez mais ofertar condições de desenvolvimento do funcionalismo. Mas, lógico, com responsabilidade, porque mais do que assegurar muitas vezes um aumento, mesmo porque o crescimento vegetativo, através de biênios, de quinquênios do funcionalismo, já é, sem a Prefeitura fazer nada, de 4,5% a 5% ao ano. Então, o funcionalismo ele já tem uma progressão automática. Quantos funcionários públicos lá em Betim? Né? Ativos, algo em torno de 10 mil. Mais os inativos, que também têm a colaboração da Prefeitura, também, que são os aposentados. Trabalhar então, 30% do orçamento. Essa política de valorização agora, que é retroativa a 1º de abril, porque é a data base do funcionalismo. A Câmara aprovou na terça-feira esses reajustes. Vamos sancionar aí, talvez semana que vem, fazer o pagamento retroativo. A parte da educação, existe o piso da educação, então ele vai ser estabelecido de acordo com o piso da educação, assim como o piso da enfermagem também, né? Que é uma coisa que sobrecarrega em demasia o próprio município, mas que nós vamos assumir. Mas mais do que o aumento, mais do que essa própria política de valorização, você tem o crescimento vegetativo que, de certa forma, a indústria privada não tem, por exemplo. Né? Esse crescimento, ela tem lá... Tem aquele volume lá... Tem lá o que o sindicato é negociado, aquela coisa toda. Uma crise, ela reduz. Ela reduz, né? E o município não pode fazer isso. E você tem que ter muita responsabilidade, senão daqui a pouco você não tem dinheiro para pagar o Instituto de Previdência e nem os próprios servidores. Então, exatamente. É preciso, antes de imaginar que nós estamos numa Disneylândia, saber que nós estamos administrando dinheiro. E dinheiro não aceita desaforo. Ô, Heron, você está assim, aceleradíssimo, né? Como você sempre foi aqui no jornal, sempre querendo fazer várias coisas. Você tem algum exemplo, assim, algum guru que... Né? As meninas estavam até falando da sua assessoria. O Heron está parecendo o JK, 50 anos em 5. Quem dera, né? Quem dera que fosse um JK que baixasse aqui. E hoje também a realidade é outra, né? JK não preocupava tanto com licitação pública. Eram outras a gente tem que preocupar bastante com isso, porque hoje nós temos o Tribunal de Contas do Estado, temos o Tribunal de Contas da União, temos o Ministério Público, tem que ser feito tudo com muita responsabilidade. Só que tem que acelerar.
tem que colocar as coisas debaixo do braço, senão as coisas não acontecem. Por mais que a gente tenha uma equipe competente, uma equipe comprometida, mas se não colocar debaixo do braço e o exemplo vir de cima, as coisas não acontecem. A energia, ela vem o tempo todo. Se você não tiver energia, você não entra numa empreitada dessa. Não. E eu digo o seguinte, quem trabalhar, né, com a gente, não vou falar comigo, mas com a gente, tem que ter pique, tem que ter energia, ou então vai para um resort, ou vai para uma roça, ou vai para qualquer canto, vai fazer outra coisa, vai para a beira do Paropeba, do Rio das Velhas, de São Francisco, vai pescar. porque tem lugar, tem opção de vida. Quem opta em viver isso, que tenha energia, porque se não tiver energia, vai procurar outra coisa para fazer. A vida é muito curta para você ficar infeliz em determinados locais. Você tem que ser feliz fazendo o que você quer. E eu me sinto muito feliz tendo essa energia e tendo esse vigor, mesmo com tantas, às vezes, aborrecimentos, com tantas incompreensões, mas o que importa é o benefício e daqui 3 anos e meio eu espero estar deixando alguma coisa de boa aí para a população. Você tem algum sonho para Betim, assim, nesse primeiro governo? Porque pode ter um segundo governo, né? Você também pode ser Eu não penso em segundo governo, porque segundo governo é pensar muito no futuro. Eu não vivo no passado, eu não vivo no futuro. Se eu viver do passado, eu vou ser eternamente melancólico. Se eu viver no futuro, eu vou ser eternamente ansioso. Exatamente. Então, eu vivo o presente. E no presente, eu tenho, sim, sonhos, que é realizar meu plano de governo. O meu plano de governo não está composto por estádio, por parque de exposições, por uma política do idoso muito ampla, com a política da educação inclusiva, que nós estamos começando a trabalhar a educação inclusiva, transformando a educação especial em educação inclusiva, de fato, coisa que o governo federal não nos dá como município. Nós estamos trabalhando aí a questão da escola técnica, da formação técnica profissionalizante. Nós queremos os nossos jovens longe da violência, não é uma coisa que dependa só do município, depende de uma política nacional de segurança pública, de inserção da criança e do adolescente, uma sociedade mais igualitária do ponto de vista da mulher. Né? Hoje, 58% dos nossos cargos, né, de alta gestão é formado por mulheres, que legal, e sobretudo parabéns. mulheres jovens, que muitas vezes isso. São compreendidas, são vítimas de machismo, e a gente tem que combater isso o tempo todo, porque... enfim, é muita coisa. É muita então, coisa. Sonhos tem demais, mas são sonhos no presente. Sonhos mas no futuro. Pé no chão, né? Pé no chão. É coisa que dá para realizar. Mineiro olha para a montanha, né? Não tem a pretensão de subir a montanha, só olha para a montanha para saber que tem muita coisa para subir. Né? Igual eu estou olhando ali agora. Legal, isso aí foi ideia do Heron, gente. Essas montanhas aí todas, né? No estúdio, que é isso mesmo, tudo de Minas, né? Remonta o aço, né? Sim. Todas as referências de Minas. Mas é isso mesmo, né? Mesmo que tenha uma neblina ali, a gente olha e vai e segue adiante. Mineiro é acostumado a subir morro, e se ele ficar olhando para o morro, ele não sobe. Né? Não. Ele tem que caminhar, independentemente do que vem pela frente. Heron, muito obrigada pela entrevista. Obrigado. Parabéns, viu? Tá bom, ótimo te ver de novo. Tão bom, né? Rever. Dessa Barbacena fria, né? Não é? Foi lá, né? Passou frio lá em Barbacena, né? Gelado, mas muito boa. Cidade bom, linda, né? maravilhosa. É isso aí, é Minas, né? Estamos isso. em Minas. Estamos. Olha, que você consiga resolver tudo isso, não é? Fazer todos esses projetos e que Deus te abençoe aí muito, você e Janaína, nessa caminhada aí. Que dê tudo certo. E falando em Deus, a gente tem que sempre referenciá-lo, né? E em Betim nós estamos com um trabalho muito importante, porque a matriz de Nossa Senhora do Carmo, através do Dom Valmor, através do Padre Hélio, conseguimos transformar em santuário de Nossa Senhora do Carmo. Então Betim agora passa a ter um santuário mariano, que é uma coisa rara. Vira um turismo religioso também. Vira um turismo, sobretudo do Médio Paropeba, e criando, né, o caminho peregrino das 7 Alegrias de Maria. Então é uma coisa bem legal que a gente está criando também. E para o público evangélico também teremos a Marcha de Jesus em outubro, se eu não me engano, que a gente vai também trabalhar essa parte da espiritualidade associada ao desenvolvimento econômico e ao turismo da cidade. Sim, é o sincretismo religioso, totalmente respeitado, né, com toda a sua diversidade. Mostrando que dá para trabalhar a religiosidade, dá para trabalhar a igualdade racial, a questão do preconceito tem que ficar de fora, tem que compreender. E esse é o papel do prefeito também, de facilitar essas coisas. É o gestor público que tem essa missão. Você tem várias missões aí, Heron, mas você vai conseguir. Você conseguiu aqui no jornal, você vai conseguir lá. Vamos sim, se Deus quiser. É uma outra ótica da gestão pública, mas é isso aí, é vontade política, né? É uma coisa meio clichê que a gente... Mas é o que a gente não vê em vários gestores. Na verdade, é o mínimo, né? O que a gente tem que fazer e arriscar, né? Como diria Guimarães Rosa, né? O que a vida espera da gente é coragem.
Viver. Sim. É isso aí, né? Tá bom. Gente, muito obrigada aí pela sua audiência. Hoje eu recebi o Heron Guimarães, prefeito de Betim, em mais um episódio da temporada Minas S.A. Desenvolvimento e Construção, que já está na sua segunda temporada. Muito obrigada pela sua audiência e até uma próxima conversa. Minas S.A. Especial. Desenvolvimento e Construção. Oferecimento: Grupo Projeta, a maior empresa de projetos do país. Realização O Tempo.